presença do Senhor. Independente de situações que estejamos passando, de adversidade, independente de um familiar, em nome de Jesus, está passando por enfermidade, independente de faltar provisão, independente de relacionamento estarem abalados, o Senhor, ele não deixa de trabalhar. E ainda que tudo, aleluias, pareça um caos, só parece. Ainda que esse caos esteja acontecendo, eu quero te dizer que é passageiro e que maior é o Senhor que está em nós e que agindo Ele, nada nem ninguém pode impedir o teu trabalhar. Antes mesmo de compartilhar com meus irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero pedir no início desse vídeo que você deixe logo aqui o seu gostei. O YouTube vai entender que é um vídeo que ele não passa desrespeito, que é uma palavra importante, e aí ele vai disparar para o maior número de pessoas. Eu também quero pedir para aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que faça, para que a palavra de Deus, aleluia, possa ser propagada, possa ter crescimento. E também eu quero dar um alerta a vocês. Vocês sabiam que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida? Sim. Essas pessoas, elas fazem parte do seu contato pessoal. E como essas pessoas vão ouvir a palavra de Deus? Através da sua vida. Então, compartilhe essa palavra. Seja hoje um instrumento do Senhor, esteja disponível para servir ao reino, porque quando você se torna, aleluia, disponível para o Senhor, ele se torna também disponível, porque Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. E esperar no Senhor é confiar que ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus. A palavra de Deus está hoje no livro de um grande profeta do Antigo Testamento, chamado profeta Isaías, filho de Amós. Ele profetizou no século 7 a.C., no reinado do rei Uzias, foi contemporâneo a Jotão, a Acais e Ezequiel. E Isaías, ele teve um chamado do Senhor para falar sobre aquilo que viria no futuro, para falar do Messias, daquele que foi enviado para redimir os nossos pecados. E Isaías, ele profetizou falando do futuro, do que viria a acontecer, chamando para que o povo viesse restabelecer o culto, se consertar diante do Senhor. Isaías 6, capítulo 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também, aleluias, ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos consagramos, Pai, nesse momento a Ti. Te pedimos que o Senhor venha trazer a revelação da sua palavra. Eis-nos aqui para sermos tocados com a Tua palavra, para sermos alimentados por esse alimento fresco que desce do céu. Ó Pai, em nome de Jesus, me usa nessa noite como canal de bênção, que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça. Fala conosco ao nosso coração. Tudo aquilo que levanta contra a sua palavra seja amarrado em nome de Jesus. Tudo que aconteça seja para louvor da tua glória. Cobre a nossa casa, os nossos filhos, livra de toda a retaliação do inferno, e nós te daremos a honra, a glória, o louvor, a majestade, porque só tu és digno, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isaías, esse grande profeta que foi chamado, né, pelo Senhor, para cumprir um propósito. Ele seria intermediário, seria o homem que seria usado pelo Senhor para que a palavra do Senhor fosse dita àquele povo. O povo estava afastado do Senhor. E aqui Isaías, com todas as suas debilidades, com todas as suas fraquezas, Deus permitiu, aleluia, que Isaías tivesse essa visão. Aqui, Isaías começa a descrever que ele viu anjos, que ele viu um alto sublime trono, a presença do Senhor, e que as suas vestes enchiam o templo.
Imagine. Isaías, ele declara também, no versículo 4, que os umbrais da porta se moveram, aleluias, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. A casa estava cheia, o templo estava cheio da glória de Deus. O Senhor permitiu que Isaías, um homem comum, sim, ele era um profeta de Deus, mas ele era homem, ele pudesse ver. Mas presta atenção, antes de que Isaías pudesse chegar num outro nível, Isaías viu a glória de Deus e só então ele percebeu. E ele disse no versículo 5: então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Isaías, ele consegue enxergar quem ele é, que ele não é um homem, aleluias, que tenha, oh meu Deus, ele não é um homem que ele seja, ele foi agraciado, né? Mas que, quem era ele? Ele começa a dizer quem ele é, que ele é um homem de lábios impuros. E aqui, quando o Senhor falou comigo, nesses lábios impuros, a palavra diz que a impureza é uma indecência moral. E penso eu que hoje seria Isaías chamado de uma boca suja, né? Porque aqui a palavra diz que quando o rei Uzias morreu, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto sublime trono. O reinado do rei Uzias veio chegar ao fim. E o rei Uzias era um grande general, um homem que tinha autoridade, um homem que foi preparado para defender o teu povo. Ali tinha findado o reinado do rei Uzias, o chamado do rei Uzias. Ele era um grande general. E aí, só assim começa o reinado, aleluias, o tempo do ministério de Isaías. E aí começa, quando Uzias morre, Isaías começa a profetizar pelaquele povo. O céu se abre e ele vê a glória de Deus. Ele vê o trono de Deus. Ele vê o templo ser cheio com as vestes do Senhor. Eu quero te dizer que hoje, Deus, ele tem um processo na minha e na sua vida para quebrar tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é impuro. Isaías reconheceu a sua debilidade, a sua fraqueza, e ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Eu também habito no meio de um povo que tem lábios impuros. E ele ficava buscando compreender como Deus havia permitido que ele visse a glória do Senhor, que ele visse o céu se abrindo. Ainda que você diga assim, meu Deus, eu não sou uma pessoa digna de ver o Senhor, mas não é porque nós merecemos, é tão somente pela graça. E Deus, ele vai trabalhando nas nossas fraquezas, aleluia. Olha o que Deus fez com um homem que reconhecia que tinha lábios impuros, que era um homem que tinha indecência no seu modo de falar, que tinha uma imoralidade, porque isso é uma impureza, significa que existia coisas que precisavam ser arrancadas. Deus hoje ele está tirando de nossas vidas, dos nossos lábios, palavras de maldição, palavras de imoralidade, palavras que têm nos afastado do Senhor, palavras que têm impedido que a gente venha tomar posse daquilo que Deus tem, porque temos dito palavras de morte, de maldição. Temos sido como a palavra diz em Provérbios, né? Uma mulher relinchosa, que fica xingando, que fica murmurando, que fica se queixando, e isso impede, isso cria uma trava no mundo espiritual, cria um céu de bronze, para que a gente não possa se apoderar das promessas do Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor para que o tempo, aleluia, fique estabilizado, para que o sol venha. Olha só, quando a luz chega, ela vai dissipando todas as trevas. Quando o tempo muda, quando a tempestade vem, as nuvens, o céu anuncia, o céu começa a ficar preto, o céu começa a dar sinais daquilo que está por acontecer. E muitas vezes a gente se engana, você olha para o céu, você diz, não, vai ter
até um certo tempo. A gente não tem esse hábito de olhar e dizer, vai chover. Não, não vai chover. E ver uma nuvem preta. E daqui a pouco Deus, ele manifesta o poder dele só para aquela nuvem, ou muitas vezes ele traz a nuvem, ele permite que muitas coisas aconteçam. Hoje, quando eu levantei, porque uma necessidade para que Deus complete a obra, na minha obra e a obra na minha vida. Como eu venho dito sempre que eu estou como essa casa, em construção. Existe algo que precisa ser construído e algo que for derribado, que foi destruído, que precisa ser restaurado. Deus ele está trazendo esse tempo novo, um novo ciclo em nossas vidas, mas nós precisamos reconhecer como Isaías. Isaías reconheceu que era um homem que não era digno de ter aquela visão, que ele tinha lábios impuros, que ele era um homem que ele tinha uma indecência nas suas palavras. E nós precisamos reconhecer, aleluia, aquilo que nós temos feito que tem desagradado o Espírito Santo. E eu olhei para o céu e vi que os céus estavam... Primeiro, o sol ele queria sair, mas vinha uma nuvem que cobria o céu. Isso se trazia muita incerteza. Você já viu quando o ambiente começa a se tornar, né, tenebroso, tudo fica hostil do seu lado, você fica com dúvida. É como uma dona de casa, vou colocar um exemplo, porque eu passo por isso. Ah, eu vou lavar uma roupa. Será que eu vou colocar essa roupa no varal? Será que eu vou ter um trabalho multiplicado? Na semana passada eu falei até sobre uma atitude que eu havia tomado por essa questão de achismo, de achar, não, vai vir. E depois toda a roupa que eu tinha colocado no varal, aleluia, havia todo esse molhado, mas eu estava descansando, eu digo, eu fiz isso agora, eu vou ter que arcar com a consequência, né? Com a minha ação, que foi enxergar, e muitas vezes a gente não tem enxergado o que está ao nosso redor. E por questão de dúvida, a gente opta por fazer aquilo que vai nos trazer mais trabalho ainda. E aí, olhando para o céu, e eu precisava e preciso que Deus sobre essas nuvens. Aqui tem chovido muito, eu não sei como é que vocês estão aí, né? Nós também temos visto o estado de Pernambuco, muita chuva, aconteceu do rompimento daquela barragem, alagamento, muitas coisas acontecendo, mas nós sabemos que todas as coisas estão no controle das mãos de Deus, e ainda que seja uma catástrofe, todas as coisas vão cooperar para aquilo que Deus determinou, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, sem que ela tenha se cumprido o seu propósito. Eu quero te dizer que é um propósito na minha e na sua vida, nessa dor que você esteja passando, nessa necessidade da falta de provisão, de uma enfermidade. Nós acabamos de orar pela vida de uma querida, de uma jovem. Gente, quando Deus me levou para o hospital, no final do ano, né, do ano passado, para o início desse ano, no final do ano, aleluias, para o início desse ano, eu passei por uma guerra muito grande, onde eu fui parar com meu filho, onde o meu filho se submeteu a 2 cirurgias e já estava no extremo, onde a médica falou, se demora mais um pouquinho, sabe aquela palavra que a gente escuta? Não ia ter mais jeito, mas eu creio que Deus, ele permitiu todas as coisas, ele teve misericórdia, e ele levou com as mãos fortes, porque havia um propósito dele, e lá ele me colocou, eu estava passando por muitas guerras, e muitas vezes a gente, aleluia, tem deixado de estar no lugar que Deus, ele quer que nós estejamos, por questão de estarmos cansados, por questão nossas pessoais, porque precisamos fazer algo, porque precisamos cuidar da nossa família. Deus, ele trabalha de uma forma assim. Ele quer que nós estejamos disponíveis para Ele, para que nós estejamos disponíveis, para que Ele esteja disponível para nós. Como é que funciona no reino de Deus? Nós precisamos primeiro estar disponível para Deus, fazer a entrega de nossa vida, confiar no Senhor, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Como é que funciona com o Senhor? Você está passando por uma guerra, então você vai se tornar disponível para o Senhor. Não, eu vou orar para isso aqui, deixa com Deus, Ele vai cuidar dos seus, e eu vivi grandes experiências com o Senhor, e eu entendi, independente da situação que eu estava passando, meu coração descansou, eu falei, Senhor, eu sei, ainda mais se tratando de filho, se tratando de criança, né? Se tratando de um familiar,
de alguém que a gente tem um apreço, um carinho, porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha no nosso sentimento para nos trazer paralisação. E eu fui levado pelo aquele redemoinho naquele lugar, no vento que passou, pedi a Deus que não me levasse justamente no hospital, porque no hospital que eu tinha passado também por um processo muito doloroso, onde eu lutei contra o câncer, e venci para a honra e glória do Senhor. Eu estou aqui, sou um testemunho vivo do Senhor, tenho autoridade, tenho propriedade para denunciar todo espírito de enfermidade, como nós já oramos, nós somos corpo e corpo cura corpo, e eu creio que Deus já visitou essa criança, essa adolescente, não somente ela, como todas que estão ali ao redor de Deus, porque a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dor. Então, ela vai trazer bênçãos, e eu creio que todos nesse hospital, no lugar onde essa jovem está, ou na sua casa, que as outras pessoas que estão ao seu redor serão impactadas também por essa oração, porque a oração rompe barreiras, e Deus já visitou, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores físicas e espirituais. E ali Ele me levou para muitas experiências. O meu coração antes estava desejoso, que eu dizia, Senhor, eu quero fazer sua obra. Quanto tempo eu não posso ir até o hospital, né, com esse decreto, houve essa pandemia, há algumas restrições, a gente não pode chegar ao hospital. Então, no nome de Jesus, eu comecei a sentir falta, mas assim, muitas vezes você quer estar lá dentro do ambiente, aleluia, quando o ambiente que nós precisamos estar posicionado começa na nossa casa, ao nosso redor, na nossa vizinhança, começa você descendo, ir no mercado. Deus me fez viver uma experiência agora, eu desci para ir comprar um pão antes de entrar aqui, tudo acontece nos bastidores, é ao vivo, eu também tenho a minha vida, né? Em nome de Jesus, tenho a minha casa, a minha família, tenho o meu filho, e eu fui para comprar um alimento, eu saí, já cheguei tarde, eu disse, tem que comprar um pão ali, um iogurte, para que, enquanto eu esteja ministrando, ele se alimente. É assim também acontece a correria, ele toma aqui um Danone, toma um pão e vai ficando aí, tudo vai acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo em cada casa agora, né? Nos bastidores, mas é assim mesmo, em nome de Jesus. E nós temos a nossa vida comum, nós temos mães, somos donas de casa, todo mundo, né, com suas tarefas, mas o Senhor, ele tem que ser colocado no primeiro lugar. E aí eu desci no horário já em cima, falei, vou comprar pão, eu vou. E quando eu sou tocada, eu sou muito obediente a isso, aí eu desci. Quando eu desci, encontrei um grupo de pessoas, onde Deus sempre me mostra. Eu falei, uma hora dessa já, eu digo, entendi, Senhor. Não era a questão do pão, que eu poderia usar de outra coisa, né? Sabe que a mulher, ela costuma ser... Tem momento que eu digo, meu Deus, você olha, abre e diz, não tem nada que seja assim prático ainda para que você tenha que cozinhar, né? Eu procuro deixar muitas coisas aí. Quando o meu filho está com fome, ele diz, mamãe, o que eu vou comer agora? Aqui é a casa do biscoito, eu digo, come biscoito aí e espera um pouco aí, que daqui a pouco, quando eu acabar, eu estou chegando aí. E aí eu desci, mas quando eu vi uma reunião de pessoas, de homens, ali, homens sem esperança, desprezados, aprisionados no álcool, em droga, né, como um refúgio. Se você, eu não sei se você já passou por esse processo, ainda tem algo que te escraviza, eu já passei por um grande processo de libertação, eu louvo a Deus por todas as coisas, e quando eu vejo pessoas escravizadas por Satanás, eu digo, Pai, eu sou o grande exemplo. Se o Senhor fez comigo, o Senhor pode com qualquer pessoa, então eu não coloco nem fulano nem ciclano, eu me coloco nesse lugar. E aí eu começo a falar mesmo, eu digo, já sei, meu Deus, eu vou parar, stop aqui para poder orar. E aí comecei a orar, e eu estava com um elemento que tinha sido consagrado, e eu desci para comprar esse pão, e como hoje é uma data profética, né? Estamos na dimensão de Deus, creia que Deus já liberou todas as bênçãos, como eu comecei a falar que as bênçãos de Deus, elas enriquecem, ela nos traz riquezas espirituais, e ela não acrescenta dor, ela vai nos trazer maturidade nesse processo, mesmo que seja um processo doloroso, mas a gente vai passar pela prensa, e esse azeite, esse óleo, como Jesus passou, vai ter que descer, trazendo a presença do Espírito Santo.
E ali eu levei, eu orei, e eu penso, eu digo, meu Deus, como essas pessoas, elas são tão aquebrantadas. Eu também era quando eu estava no mundo, porque quando alguém via falar, e quando o Espírito Santo, né, tocava o meu coração, quando no momento que eu estava muito esbagaçada, eu corria para a igreja, eu corria para os pés de Jesus, mesmo sem ter conhecimento, eu chegava ali, ninguém me incomodava, ninguém, até com as vestes, né? Com as vestes horrorosas, onde eu era escravizada por Satanás, e eu entrava e ninguém falava nada comigo, porque se alguém falasse, acho que nunca mais eu ia voltar naquele lugar. E glória a Deus que Deus me enviou a um lugar certo, e toda vez que minha alma estava angustiada, eu ia para aquele lugar, eu orava, chorava, e depois eu saía, né, ia buscar um pouco ia buscar a força do Senhor, depois quando eu saía, me esbagaçava e ficava assim, ia lá, voltava, sem querer compromisso com o Senhor, até que um dia o Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, da justiça, me convenceu. E o nosso papel, aleluia, Jesus, é estarmos num lugar determinado pelo Senhor, para sermos servos, para estarmos disponíveis, para ser um instrumento do Senhor. Nós não temos nada que não venha de Deus. Você precisa se alimentar dessa verdade, para que essa verdade esteja dentro de você, para que quando você se encontre deparada com essas pessoas, tipo de situação, que pessoas estejam ali encarceradas por Satanás, você venha estar posicionado e exercer o seu chamado. Então, ali, eu falei, posso orar pela vida de vocês? E ele já sabe, tem dias que eles estão mais esbagaçados do que a bagaça, do que o bagaço da laranja. E eu passo, eu digo, oi, queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus. E eles falam, Deus abençoe, mesmo travado. E eu digo, vamos orar. E mesmo travado, mesmo caindo, eles são aquebrantados. E eles podem orar, irmã, em nome de Jesus, e eu começo a orar. E eu começo a orar mesmo alto. E eu, em nome de Jesus, falo mesmo, e eu digo, repete aí o nome de Jesus, e eles vão repetindo. E ali eu peguei um elemento, né, onde o Senhor, e eu fui entendendo, eu digo, vamos determinar em nome de Jesus a cura, a libertação do álcool, da droga, de tudo. E a pessoa, amém, glória a Deus, e ali aplaude Jesus. E a gente vê, porque na verdade ninguém é aprisionado porque quer. Quem é que quer ser prisioneiro? As pessoas não enxergam. A palavra nos diz que o inimigo das nossas almas, ele veio para cegar o entendimento. Mas Deus, ele chamou os seus filhos, os seus servos, para que pudesse exercer o chamado. E aqui foi um chamado que Isaías teve para que ele pudesse se posicionar. O reinado de Uzias havia acabado e ele precisava se posicionar. E Deus começou fazendo a obra nele, mostrou para ele a glória, e depois Deus enviou, aleluia, versículo 4, quando ele ainda estava, né, desculpe, versículo 5, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Ele estava admitindo para o Senhor que ele estava sem direção. Uma pessoa que está perdida é uma pessoa que ela não sabe onde está, que ela não tem direção, mas hoje Deus, ele está chamando a mim e a você, para que nós, aleluia, venhamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Salmo 37, 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Nós não sabemos direcionar a nossa vida, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas você, só existe uma entrega quando você confia. Entregue ao Senhor a sua vida, aleluia, para que ele possa direcionar, para que ele possa mudar o curso. Aqui Isaías está dizendo, ai de mim que eu estou perdido, que eu estou sem direção. E olha que Deus fez esse homem ver a glória dele, que esse homem teve a visão do céu, porque eu sou um homem de lábios impuros, ele reconhecendo a limitação dele, ele reconhecia. Hoje a gente ia dizer, que imagine que palavras que saíam da boca desse homem para ele reconhecer que os lábios deles eram impuros e ele ainda habitava nesse meio de pessoas também, tudo esbagaçada. Mas os meus olhos viram o rei. Olha só a visão que Deus permitiu que ele tivesse. O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, aquele que vai adiante, quebrando os ferrolhos, os portões de bronze, esmiuçando, quebrando toda a resistência. É isso que Deus está fazendo hoje, na minha e na sua vida, na sua casa. Creia que tão somente Deus, ele tem libertação, ele tem cura, ele tem transformação. E no versículo 3, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa
viva. Olha só, uma brasa, né? Uma chama viva que tirara do altar como um Atenaz. Atenaz é um metal resistente. Então, ele arrancou de lá essa brasa viva e com a brasa tocou, aleluias, a minha boca e disse. E com a brasa, desculpe, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Os anjos, os serafins, né, que é um anjo de uma alta patente, tirou do trono, né? Ele trazia uma brasa viva do altar do Senhor, colocou na boca de Isaías, e ele diz que ele estava arrancando a iniquidade, a falta de respeito com os mandamentos do Senhor, que estava arrancando dele toda a raiz de iniquidade. E a raiz também de iniquidade pode vir também de cadeias espirituais, né? De ações que os nossos familiares, que os nossos antepassados fizeram, e por isso segue essa cadeia sucessória que vai passando de avô para neto, de pai para filho, e aí vai seguindo uma sucessão de cadeias como pessoas, misericórdia, pessoas que têm um tipo de enfermidade, e aí muitas pessoas dizem assim, acha até natural e diz assim, está repreendido em nome de Jesus, que Deus nos livre dessa má hora. Diz, fulano de tal teve câncer, que pertence à família dela, e aí as outras pessoas também tiveram, isso aí a família tem, não, está quebrado em nome de Jesus, isso é maldição hereditária, gerada por um pecado de iniquidade. Mas aqui a palavra diz que o anjo tocou e foi arrancado a raiz de iniquidade. Em nome de Jesus, Deus está tirando hoje toda a raiz de iniquidade da minha e da sua vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos queridos, e foi tirada e expiado o pecado. Antigamente, né, qual era a lei? Eles levavam uma oferta de sangue, um holocausto que era oferecido no altar do Senhor. Havia uma expiação. O sangue era espirrado ali, essa oferta de sangue, para que os pecados fossem redimidos. Aleluia, Jesus. A remissão significa reparar o erro. Deus hoje ele está reparando os seus erros, porque ele está arrancando a essa raiz do pecado da iniquidade. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Olha a pergunta que Jesus, que o Senhor, que Deus está fazendo, Deus Todo-Poderoso está fazendo a mim e a você. A quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Ele estava dizendo, quem é que eu vou enviar para essa grande missão? Quem é que vai interceder por um povo miserável, pelo povo de lábios impuros, pelo povo, aleluia, Jesus, que tem sido escravizado por Satanás, pelo povo que é ignorado pela sociedade? Muitas vezes nós somos essas pessoas de lábios impuros que passamos, né, pelas ruas e ignoramos pessoas que estão ali largadas nas calçadas, pessoas que estão ali como um pendente, mendigando, pessoas que querem ser notadas, e muitas vezes a gente olha com medo, se eu chegar e sair, vai me assaltar. Quando você está coberta pelo sangue do Cordeiro, eu já saí na noite, na cidade, por Salvador, nos lugares mais tenebrosos, onde eu nunca pensei de andar. Quando eu andava no Pelourinho, eu andava nos melhores lugares, mas um dia o Senhor me colocou, foi naquelas quebradas, nas quebradas mesmo, no lugar onde o pessoal estava ali usando droga, pedra assim, e a gente chegar e estar ali falando do amor de Deus, e quando eu observei ao meu redor, eu disse, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse estar aqui do outro lado, pelos becos, a essa hora à noite,
fazendo a sua obra. E eu louvo a Deus por todo o processo que eu passei, porque eu fui entender. Eu disse, meu Deus, o inimigo das nossas almas, ele tem algo, ele tem uma debilidade, ele tem uma fraqueza que ele escraviza uma pessoa. Se uma pessoa não é escravizada por álcool, ela é escravizada pela droga. Se ela não é escravizada pela droga, ela é escravizada por uma opressão. Às vezes tem pessoas, né, que oprimem. Se não é isso, ela é oprimida pela miséria, ela é escravizada por isso. Se é isso, se não é isso, ela é escravizada por uma prostituição. Cada um tem a sua fraqueza, e o inimigo das nossas almas, ele sabe como nos aprisionar, mas Deus hoje, ele está arrancando toda a raiz de pecado, e quando existe uma raiz de pecado, o inimigo, ele tem legalidade para tocar na vida das pessoas, e muitas vezes a gente, por que aconteceu isso? Aconteceu porque teve um espaço, porque foi dado legalidade para que o inimigo tocasse, em nome de Jesus. E quando a proteção do Senhor sai do nosso redor, o inimigo, ele pode tocar. Então, assim, existem situações que foram permitidas pelo Senhor, né? E, assim, o que causou isso? Um comportamento nosso, mas Deus, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, ele quer nos tratar. Ali o anjo vai, toca nos lábios de Isaías com essa brasa viva, saída do altar, mas a palavra diz do altar como uma tenaz. E essa tenaz fala que é um metal resistente. Essa brasa era uma brasa forte, uma brasa resistente, em nome de Jesus. Que com esse fogo do altar vai consumir toda a raiz de iniquidade. Eu também lembrei da passagem quando o Senhor, depois que Moisés passou 40 anos em Midian, ali ele foi chamado pelo Senhor, e quando o Senhor se apresenta a ele, se apresenta uma forma de uma árvore, né? de uma vegetação, dali daquela sarça, que era uma vegetação espinhosa, e ali aparece aquele fogo que queimava, mas ele via que aquela árvore ela não era consumida pelo aquele fogo, que o fogo do altar, aleluias, ele vem para purificar, para fazer, aleluias, que esse metal, aleluias, ele se torne refinado, para que a gente venha estar do formato que Deus quer que nós estejamos, para que a gente possa exercer o nosso chamado. Quando o Senhor fez com que essa brasa fosse tocada, ele estava preparando Isaías para exercer o seu chamado, para que através da sua boca o Senhor pudesse usar para falar que aquele que veio virá e não tardará, que o Messias viria trazendo, aleluias, a remissão dos nossos pecados, que faria nova todas as coisas, que daria graça com ele. E nós estamos aqui tão somente pela graça de Deus. Aleluias. E aqui, aleluias, com a visão que Deus levou Isaías a ter com ele, Deus estava chamando Isaías para viver um novo tempo, para ter experiência. Quando Isaías viu o trono do céu, viu o céu se abrir, ele viu o trono de Deus, ele teve uma grande experiência. Eu já tive grandes experiências, gente. Assim, porque Deus, ele quer que você o busque para que ele possa se revelar. Isaías, ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, mas mesmo assim, ele sendo um homem nas suas debilidades, Deus, ele permitiu, porque se você esperar que você mereça, você não vai ver nunca, porque a gente não merece. Um dia eu abri, no início do meu chamado, eu estava passando uma guerra tão grande, naquele processo de libertação, de ter experiência com o Senhor, de caminhar, um dia eu abri a janela do quarto que eu guerreava, era um cubículo. Quando eu conheci essas mulheres, né, aqui onde hoje eu estou aqui ministrando, eu estava num quadradinho, e quanto mais você passa por necessidade, mais você vai buscar o Senhor, porque na nossa fraqueza, na nossa dor, o poder de Deus ele vai se aperfeiçoando. Por quê? Porque você busca mais o Senhor. Você vai buscar resposta, você vai buscar força. Então, muitas vezes, Deus ele permite que a gente seja imprensado. Para quê? Para que a gente busque Ele. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade.
E ali eu buscava o Senhor. E de tanto eu buscar, de tanto consagrar, Deus se revelou para mim. Quando eu abria a janela, eu vi o sol. Sabe, assim, quando a madrugada vai passando, que o dia vai chegando, né? Que aquela aurora vai assim rompendo, né? A madrugada. E eu vi, era como se eu pudesse beijar o sol. O sol nascendo, né? Aquela bola de fogo vermelha, assim, aquela claridade toda, vermelho, vermelho como sangue. E eu fiquei tão assustada que eu fechei a janela e falei, meu Deus, eu acho que hoje eu vou morrer. Porque eu disse, como é que eu possa ter visto isso? Mas eu fiquei com muito medo, com muito medo. Eu falei, meu Deus, acho que hoje é o último dia da minha terra, porque o Senhor permitiu que eu visse isso. Eu digo, não, está se acabando tudo, é o apocalipse. E quando eu abri a janela de novo, né? Ele já tinha se recuado. Ele não estava tão próximo, mas eu vi assim, né? Ele recuando. E eu fiquei, meu Deus, eu não sou digna, eu não sou digna. E Deus, ele começou a se revelar para mim. E eu comecei a ter muitas experiências, a ouvir a voz do Senhor audível, ele falar comigo, não faça isso, olha eu que estou falando com você. Aí ele falar em espírito comigo, aí ele me mostrar, né, objetos, situações, ele falar comigo, eu ficava na janela, olhando para um pé de manga e ele falava comigo, eu já chorei, porque arrancaram as mangas, porque arrancaram o fruto antes do tempo, e o Senhor Jesus falou assim para mim, olha, fique em paz, aleluia, Jesus, não chore, porque o que eles estão fazendo, eles estão retirando um fruto antes do tempo, é necessário que ele amadureça, para que possa, aleluias, né, servir como um alimento, para que as pessoas possam desfrutar do seu sabor. Eu quero te dizer que essa luta que você está passando, não é porque Deus é um Deus que castiga, não, é para que você seja provado para ser aprovado. Quando a gente vai fazer uma prova, um concurso, né, para tudo que teste a sua capacidade, a sua resistência, você não precisa se preparar para passar por isso? Então, esse momento que a gente está passando é uma preparação para que a gente venha estar na posição da forma que Deus nos quer, para que a gente tenha essa percepção, para que a gente tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, ter o sentimento de Cristo Jesus, ter o sentimento de amor, de compaixão, de ver pessoas encarceradas por Satanás e falar do amor de Deus. Não é a gente que vai convencer, não. Eu desci, só que eu fiz, Pai, em nome de Jesus, eu abri minha boca, o Espírito Santo direciona, e ali, pronto, e o Espírito Santo é que vai convencer. E logo mais eu vi um deles sentando para beber. Eu falei, Satanás, eu já vi que você perdeu, porque o diabo ele quer mostrar um quadro, o contrário, mas andar com Deus é andar na contramão. Mesmo você vendo tudo ali destruído, você vai profetizar como ele levou o profeta. E olha só, aleluias, o profeta, em nome de Jesus, o profeta Ezequiel 47:3, a palavra diz que, aleluias, que ele viu que saiu aquele homem, um homem do Oriente, tendo na mão um cordel de medir, 1000 côvados, e fez passar pelas águas. As águas são as situações que passamos, né, diariamente no nosso cotidiano, são as guerras, as batalhas que a gente enfrenta, são as experiências vividas, aleluias, por nós. Essas águas, elas davam pelo tornozelo, estava mostrando o processo que nós devemos passar. E Deus estava chamando ali o profeta para que o profeta passasse, aleluia, pelaquele processo, pelaquela dor, mas que ele se entregasse para que ele pudesse viver aquilo que Deus tinha. Deus estava chamando ele para um relacionamento íntimo. Mas só que ele precisava caminhar, sair daquele lugar raso onde as águas davam até os tornozelos e que pudesse caminhar em direção às águas, para que essas águas pudessem, aleluias, tomar todo o seu corpo, ele pudesse ser lavado e ele pudesse, aleluias, viver experiências com o Senhor. O Senhor está me chamando a mim e a você, para que venhamos nós viver experiência, para que a gente possa ver o trono da graça, como ver os céus abertos, como ali Isaías viu, como Ezequiel viu, em nome de Jesus.
Aleluias. Deus, ele está querendo que hoje a gente saia dessa vida vazia e tenha um compromisso com ele. Deus é um Deus de promessa, de aliança. Sim, eu estava falando que quando eu acordei, eu vi o céu e eu comecei a dizer, eu vi primeiro, eu digo, Senhor, obrigada, o céu está saindo. E aí, quando eu fui conversar, né, com uma pessoa que está fazendo um trabalho aqui, um servo de Deus também, Deus tem dado muita sabedoria, e eu louvo a Deus pela vida dele e da família, por Deus ter feito, aleluias, né, ter me permitido conhecer essa família, em nome de Jesus. E Deus fazendo a conexão de pessoas, aleluias, de pessoas que você tem que estar juntos, não essas pessoas, aleluia, de lábios impuros, né? Porque nós temos que vigiar, né? Primeiro vigiar e orar, para que não entreis em tentação, para que a gente não seja tomado, aleluia, pelo ambiente, para que você não seja levado, para que pessoas que estão até ali escarnecendo de outras, e você não participe, você precisa estar posicionado. E eu olhei para o céu, e eu conversando com esse irmão, só parecia que o sol viria, mas aí as nuvens começaram a se chegar, e eu continuei a orar, Senhor, sopra esse vento. E eu percebi que muitas vezes eu disse, meu Deus, muitas vezes a gente precisa, né, confiar, andar, para que Deus ele venha quebrar toda a resistência, porque é assim que funciona. Quando o mar se abriu para aqueles homens passassem ali no Mar Vermelho, precisou de uma atitude. Os sacerdotes foram na frente, levando a presença do Senhor, e de acordo com o que eles iam dando, o mar ia se abrindo, a resistência ia caindo por terra, em nome de Jesus, e os caminhos estavam sendo o quê? Aplanados, os caminhos estavam sendo endireitados. Deus hoje ele está endireitando todo o seu caminho, você vai pisar firme, porque você é sal da terra e luz do mundo, e aonde a planta dos seus pés pisar, essa terra será dada como possessão. Quando eu olhei para o céu, aí eu vi uma chuva caindo, fraca, mas aí eu vi logo aquele arco-íris estampado. E eu falei, Senhor, o Senhor está dizendo para mim, o Senhor está mostrando no céu, porque ele disse que os sinais viriam do céu. A sua promessa, toda vez Deus nos traz a memória, eu quero me trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Existe uma promessa na minha e na sua vida, ainda no meio desse caos, no meio de toda a resistência, Deus, ele é Deus e ele vai cumprir, porque ele não fere princípios. A palavra diz aqui, essa raiz de iniquidade era violação de princípios espirituais, de mandamento. Deus, ele hoje está fazendo com que você entenda que você precisa restaurar o seu altar, porque ele pega essa brasa viva do altar dele e consome toda a raiz de pecado. E eu olhei e falei, Senhor, as suas promessas irão se cumprir na minha vida, eu creio. E aí eu olhava e eu orava e digo, meu Deus, tomara que esse irmão tenha essa fé que eu tenho. E ele dizia, não, irmão, a gente tem que ser coerente, porque senão o material pode ser, né, desperdiçado. Eu falei, o Senhor, obrigado, eu louvo a Deus, o Senhor também tem dado. E muitas vezes a gente quer as coisas no nosso momento, mas há um tempo determinado. Deus sabe o momento de fazer todas as coisas. E eu louvo a Deus, porque cada dia eu vou aprendendo com pessoas que são cheias de Deus, pessoas que são enviadas por Deus, que nós precisamos de pessoas assim, mas você precisa observar no meio que você anda. E Jesus, ele falou assim para mim, né, sobre essa palavra, o que está acontecendo no mundo espiritual? Há uma resistência. Quando é que o céu se torna cerrado, se torna de bronze? Quando a gente não está no lugar devido que nós deveríamos estar. Há uma resistência muito grande. Há um principado atuando para trazer uma frieza espiritual nos servos de Deus. Eu tenho passado por grandes lutas, e mesmo com tanta coisa acontecendo, né? A minha carne querendo que eu ceda, eu tenho caminhado. Nós não somos, não somos heroínas, não. Nós somos de carne e osso, nós temos também a nossa fraqueza, mas a gente precisa andar. Tira a murmuração dos seus lábios, tira a impureza dos seus lábios, profetize, mesmo você estando na sua fraqueza, então você está no lugar certo, porque daí Deus ele vai aperfeiçoar, ele vai tornar aquilo que está imperfeito, perfeito.
porque na nossa fraqueza ele vai trazer a perfeição, ele vai nos fortalecer, mas só que você precisa passar por esse processo. Esse processo de dor vai trazer maturidade e vai te deixar, aleluia, mais forte para vencer todas as adversidades, tudo aquilo que vai de encontro, em nome de Jesus, a palavra de Deus. Deus, ele fala, em nome de Jesus, em Hebreus 3:7, portanto, assim diz o Espírito Santo, quando ouvir a tua voz, não endureçais o vosso coração. E o Senhor está dizendo para mim e para você, que Ele quer quebrar toda a dureza do seu coração. E a palavra que ecoou ao meu coração, Jesus, Ele falou, é resistência. Eu quero quebrar toda a resistência. Quando você endurece, quando você torna duro, quando você se torna rígido, quando você não se abre, quando você não admite que você precisa de cura, quando você não consegue ver os seus defeitos, quando você não consegue ver as suas fraquezas, como é que Deus vai tornar perfeito aquilo que você é imperfeito? Você precisa reconhecer, buscar ao Senhor, aleluias. E o Senhor está dizendo hoje que você precisa buscá-lo. E eu tenho ouvido o Senhor me chamar na madrugada, e muitas vezes tem momento que eu estou pela misericórdia, tem momento que eu começo a orar e eu já adormeço. Tem momento que eu oro aquela oração e o Senhor falou comigo, a voz dele latente. Aleluia. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está por perto. Vai chegar o tempo que o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Deus, ele está chamando a mim para você, para esse momento é presente. Esse momento agora, não é amanhã, não é depois, não é no futuro, não é agora, porque o que Deus tem para fazer na nossa vida é agora. Quando eu desci, às vezes o Senhor diz assim, toca, eu sinto, né? Eu sinto em mim, né? Assim, bem latente. Vai ali no mercado comprar alguma coisa, um tomate, alguma coisa que eu não preciso. Às vezes ele manda eu ir na padaria, nem que seja 2 pães, aí eu não tenho uma coisa, eu cato ali. Às vezes eu acho 50 centavos, R$ 1, eu vou. Outro dia Deus me enviou para ir sair. Quando eu percebi que eu estava ali, eu disse, por que eu estou comprando pão e tenho pão em casa? Mas eu, quando acontece isso, eu já vou logo sendo levada. Eu digo, Senhor, quer me levar para algum lugar, e o Espírito Santo ele vai te guiando. E quando você está sensível, você é levado, mesmo você entender, você não precisa entender, não. E aí você vai descendo, chegou lá, e com isso Deus vai me fortalecendo, porque quando você se dispõe para fazer a obra do Senhor, ele vai te fortalecendo, ele vai te trazendo, ele vai te moldando e vai te colocando perfeito do molde que ele quer. E ele está dizendo para mim e para você, me busque enquanto você pode me achar. Invoque o meu nome enquanto eu estou aqui. E o Senhor falou comigo. Cleide, você sabe o que é buscar a mim? Porque eu tenho sentido uma guerra tão grande que eu começo a orar na madrugada, né? De dia eu oro, macho, mas quando chega na madrugada, o horário que Deus tem me chamado. Algumas vezes eu tenho respondido, outras vezes eu sinto aquela voz suave, outras vezes eu sinto mais quando eu estou assim, né? Já bem sonolenta, chamando para despertar. Deus está chamando para que a gente venha, está, né? Para que Deus venha nos despertar nesse momento, para que você acorde, que você saia desse lugar de frieza espiritual. Não, não é porque eu quero, irmã, não é mesmo porque eu não quero. Eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher que eu amo estudar as escrituras. E o inimigo das nossas almas, ele trabalha porque ele sabe, né, um dia, no chamado de cada um. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar o seu chamado. E eu falo, Senhor, eu amo tanto a sua palavra. Gente, Deus, ele já me deu isso, a revelação da palavra dele, que quando eu abro mesmo com tanta guerra, uma palavra que ele faz eu enxergar, olha como o Senhor traz a revelação para mim. Eu li a palavra, ele me mostrou, a palavra é resistência. E aí depois eu vou estudar a palavra para entender até chegar onde Deus já me mostrou a revelação. O que é que está acontecendo no mundo espiritual para criar essa resistência? Você precisa lutar contra a sua carne. Em momentos que eu tenho uma sonolência, levanto, o Senhor diz para mim, me busque.
enquanto você pode achar. Desperte o Senhor, tenha misericórdia, me dê força, e ora assim, Senhor, me dê força. Espírito Santo, me sacode, me levanta. E o Senhor ministrou meu coração. Me buscar, aleluias, é você se esforçar. Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos nos esforçarmos, mesmo na nossa dor, na nossa fraqueza, para ele se aperfeiçoar, você precisa mostrar para ele que, para o poder dele se aperfeiçoar, você precisa mostrar para ele que você está fraco. É agora mesmo, nesse momento que você não tem força, que ele vai tornar perfeito. O poder dele, a força dele vai se aperfeiçoar, vai nos dar aquilo que a gente precisa para vencer tudo aquilo que o inimigo tem usado, tem levantado como sofisma, como barreira, como impossibilidade para que a gente não venha exercer o nosso chamado, em nome de Jesus. Deus está abrindo nossos ouvidos espirituais para que a gente venha ouvir a sua voz, em nome de Jesus, para que ele venha arrancar tudo aquilo que impede que a gente escute a sua voz, porque o que Deus, ele tem para mim e para você, é a palavra de 2 Coríntios 2:9, aleluias, as coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nem penetraram no coração do homem, aleluias. Quando ele diz isso, significa que nós ainda precisamos viver algo, ele diz que não penetraram, é o futuro, que ainda não aconteceu, é que ele tem para nós, e muitas vezes a gente pega esse versículo e coloca em coisas materiais e tudo, mas Deus está dizendo que o que ele tem, ele vai fazer cair por terra toda a resistência, porque tem coisas superiores que a gente precisa se apropriar, que estão na sua promessa. Quando Isaías foi chamado, o título dessa mensagem diz assim: Isaías é escolhido e consagrado como profeta. O Senhor ministrou no meu coração. Isaías é chamado para ser um mensageiro de Deus. Deus falou comigo o nome dessa mensagem. Eu e você, nós somos chamados nessa noite para ser mensageiro de Deus, para que através de nossas vidas, Deus possa nos usar nesse tempo, nesse momento presente, para que outras vidas sejam impactadas. Ah, eu não sei falar da palavra de Deus, não precisa, abra sua boca. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o teu reino, que traz paz, que traz cura, que é poderoso para destruir todas as cadeias. Ora, o Pai Nosso profetiza a cura e libertação sobre aquela pessoa e o Espírito Santo vai te guiar na oração. A gente nunca vai estar preparado. É Ele que vai nos preparar naquele momento, na nossa fraqueza, Ele vai nos dar força. Mas a gente precisa estar disponível nesse momento presente, em nome de Jesus. E quando o Senhor falou sobre chamado, aleluia, o Senhor está dizendo, quando você ouvir a voz do meu Espírito, porque Ele estava me chamando, levante, Cleide, se esforce, me busque enquanto você pode me achar, enquanto eu estou aqui. Portanto, quando você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Não crie uma barreira. Deus, Ele quer entrar, Ele quer habitar. Ele quer que a presença dEle esteja dentro de nós, em nome de Jesus. E quando o Senhor falou em chamado, quando você chama alguém, você está querendo verificar uma presença. Olha que Jesus maravilhoso. Quando, lembra quando a gente estudava, se existem pessoas que estudam ainda, que aí os professores faziam chamada. Cleide, aí eu dizia presente. Eu falava. O que é que o professor estava falando? E foi bem assim essa palavra que o senhor colocou, verificando a presença. Quando Deus nos chama, aleluia, Jesus. Na madrugada, Ele está verificando se você está presente, se você está atento ao chamado dele. Quando Isaías entendeu o que Deus queria com ele, olha o que ele disse, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem eu enviarei? A quem há de vir por nós? A quem vai estar disponível para fazer a minha obra? Então, quando a ficha de Isaías caiu, primeiro ele estava dizendo que ele era um homem de lábios impuros. A dificuldade, a desculpa, mas Deus não está procurando ninguém preparado, não. Ele está procurando alguém que se disponha para ele preparar, para ele derramar unção, para ele derramar poder, para ele capacitar, para fazer o ID dele.
Aí, o Senhor, olha como Deus trabalha, a quem eu vou enviar? Ele está perguntando. A quem há de ir por nós? Aí ele disse assim, então disse eu, ele dizendo que ele mesmo respondeu. A ficha dele caiu, que o Senhor estava falando com ele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se Deus estava falando com ele, se Deus, aleluia, pegou aquela brasa e colocou nos seus lábios, se Deus abriu o céu e mostrou a ele a glória, a manifestação do poder de Deus, Deus está chamando a mim e a você nessa noite para que a gente esteja disponível para que você entenda que o chamado dele não é com fulano de tal que está mais preparado para isso, não. Deus está chamando é você na sua impossibilidade, na sua fraqueza. Deus ele vai te tratar e quando você, aleluia, se torna disponível para Deus, ele está trabalhando numa causa impossível. Ele está curando, ele está sarando, ele está libertando, ele está quebrando grilhões. Gente, eu sou uma mulher de fé que não tem nada, eu não disse a vocês na ousadia do Espírito, o diabo se levanta de uma forma furiosa. Quanto mais ele se levanta, mesmo na minha dor, na minha fraqueza, eu vou andando e eu sei que eu posso estar mais disponível para o Senhor. Eu me lembro que antes, quando eu era tão disponível que eu conseguia ficar em tantos ministérios, Deus abria o céu para mim, me colocava tantas coisas que eu já vivi, e o Senhor disse para mim, Cleide, deixa eu falar algo para você. Eu tenho saudade de quando você me buscava. É por isso que eu estou dizendo para você, me busque enquanto você pode. Enquanto você pode me achar, se esforce, aleluias, invoque, aleluias, enquanto eu estou por perto, Deus está chamando a mim e a você, em nome de Jesus, nessa noite é um chamado, Ele quer verificar a sua presença, Ele quer saber se você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, para que seja realizado na minha vida os seus propósitos, a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, em nome de Jesus. Até aqui me ajudou o Senhor, vamos colocar diante do altar do Senhor, todos os pedidos em nome de Jesus, tudo que vocês colocaram, porque eu creio que toda a resistência no mundo espiritual, aleluia, vai cair por terra, porque o Senhor é aquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Creia tão somente. Lembra daquele homem, daquele pai que sofria com o filho, aquele endemoniado que ele se jogava no fogo, se jogava na água, e ele dizia, se tu podes fazer alguma coisa, faça, veja a minha dor. E aí o Senhor Jesus, que é incrível, respondia para ele, se tu podes crer, tudo é possível, então apenas creia, acredite, porque a falta de crença é você dizer que Deus não pode, que ele é mentiroso. Olha só que pecado. E muitas vezes a gente não entende o significado da palavra. O meu povo é destruído porque falta conhecimento, porque ele falta me conhecer, porque eu sou a verdade, eu sou a cura, eu sou a libertação, porque sem mim não há vida. Coloque diante do Senhor. E agora, os céus que estavam de bronze serão cerrados, aleluia, serão despedaçados, os ferrolhos de ferro e os portões de bronze, porque Deus ele vai adiante, aplanando os caminhos rochosos, consertando tudo aquilo que estava torto, colocando tudo no lugar, fazendo com que toda a mentira do inferno venha cair por terra, liberando a cura, liberando a provisão. Eu não sei do que você precisa, mas hoje Deus ele tem milagre. Hoje é um dia profético, nós estamos na direção do Deus, a data 7, em nome de Jesus, e o céu está aberto, porque 7 é a dimensão que o Senhor habita. Ó, o mistério em nome de Jesus, então coloque diante do Senhor, porque ele hoje tem milagres, tem bênção. Entre agora em batalha espiritual pela sua casa, pela sua família, pelo aquilo que você precisa. E Deus vai fazer com que o céu se abra e que sejam derramadas as suas bênçãos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, aleluias, pela tua palavra, meu Pai, que cura, que liberta, que sara, que transforma. Eu creio, Pai, que tudo aquilo que as suas filhas têm colocado diante do seu altar, em nome de Jesus, que os seus ouvidos estarão abertos, porque o Senhor disse, me buscar enquanto pode achar, clame para mim, para que eu possa ouvir a sua oração. Então, que o Senhor possa hoje ouvir o clamor de cada um individualmente, aqueles que representam a sua casa, a sua família,
família, que o Senhor entre quebrando o cativeiro, quebrando todas as prisões, aqueles que estão aprisionados no álcool, na droga, na prostituição, na loucura, por uma enfermidade, por uma necessidade, por uma vergonha, quebra, tira o opróbrio, traz a liberação, Pai, de tudo aquilo que as suas filhas têm buscado no Senhor, em nome de Jesus, mas que haja em primeiro lugar, aleluias, a entrega, porque primeiro nós temos que nos entregarmos a esse plano perfeito, a esse plano superior, que é te servir, e hoje o Senhor está chamando guerreiros e guerreiras, Deus quer verificar quem está presente nessa noite, o chamado é uma verificação de presença, e Ele quer que nessa noite você responda, eis-me aqui, repita em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e eu profetizo que ao vocês declararem essa palavra, se tornando disponível para o Senhor, tudo aquilo que era impossível, tudo aquilo que era de resistência, agora, nesse momento, caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar o teu poder e que cada um possa dar testemunho dessa noite maravilhosa, dessa noite de poder, em nome de Jesus. Está ligada essa oração aqui na terra, está ligada nos céus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Creia tão somente, porque Deus ele tem propósito, e hoje nós entramos na dimensão do Senhor, nesse dia 7, onde Deus fará nova todas as coisas. Deixa aqui o seu gostei, compartilhe essa palavra, seja um instrumento do Senhor, para que outras pessoas possam ser alimentadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e que vocês tenham uma semana de vitórias para louvor da glória de Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.